Oi, galera, que saudade de vocês. A gente ficou afastado nessa semaninha aí de carnaval, que eu não consegui curtir. Eu trabalhei todos os dias e ontem, que eu tive lá na Sapucaí para assistir o desfile das campeãs, choveu a noite inteira. Enfim, não é um grande problema, né? Mas foi o único dia que eu tive para curtir o carnaval. Eu quero conversar com vocês essa semana sobre alguns assuntos, mas primeiro eu vou falar sobre o assunto que eu acho que foi o que a gente discutiu mais na semana passada, que foi a história do presidente Jair Bolsonaro convocando as pessoas para uma manifestação contra o Congresso Nacional. Aqui eu vou colocar as aspas porque vocês vão ver que esse foi um dos motivos da controvérsia, em virtude dessa pauta aí do orçamento impositivo e com controvérsia sobre prática ou não de crime de responsabilidade, inclusive com o presidente dizendo que sequer convocou para as manifestações. Então vamos ponto por ponto. Primeira coisa, quando as pessoas começaram a discutir sobre a convocação pelo presidente da República das pessoas para uma manifestação contra o Congresso, surgiu, nas mídias tradicionais e nas redes sociais, uma discussão sobre o presidente Jair Bolsonaro ter ou não praticado crime de responsabilidade. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é, para a gente saber se teve ou não crime de responsabilidade, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é crime de responsabilidade. Fazendo um paralelo aqui, só dá pra gente saber se teve ou não impedimento se a gente sabe a regra do impedimento. Senão a gente só fala a partir da percepção do se a gente gosta do time A ou se a gente gosta do time B. E nesse caso, se a gente gosta ou não do presidente da República. Explicando rapidamente para vocês. Os crimes de responsabilidade, eles estão previstos na Constituição Federal, no artigo 85, e a Constituição joga a gente para a lei. E ela joga a gente para uma lei que é de 1950, a Lei 1079. Não obstante, embora essa lei ela seja uma lei antiga, ela continua valendo, porque já durante o impeachment da Dilma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa legislação, que os artigos dessa lei foram recepcionados, ou seja, que eles combinam com a Constituição Federal. Então, tá lá nessa Lei 1079 os artigos dizendo o que são os crimes de responsabilidade. Neste episódio da convocação das pessoas para um ato contra o Congresso, já vou falar sobre a controvérsia em relação a isso especificamente, mas muita gente disse que seria um poder, o Poder Executivo, atentando contra o funcionamento de outro poder, o Poder Legislativo, porque a gente tem a divisão em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí, quando o presidente da República, que representa o Poder Executivo, chama as pessoas para uma manifestação genericamente contra o Congresso, que é a instituição que representa o Poder Legislativo, isso seria um atentado aí, uma prática de crime de responsabilidade. Mas algumas outras pessoas falaram de uma tipificação um pouco mais abrangente, que é agir sem a dignidade, a honra e o decoro que são compatíveis com o exercício da presidência. E aí falaram, inclusive, de uma postura sistemática por parte do presidente da República, que a gente sabe que tem uma forma aí de se comunicar que é muito criticada pelas pessoas como uma forma mesmo indecorosa, mal educada e que não representa bem, que não combina muito bem com o exercício de um cargo tão importante como o da presidência da República. Mas, embora a gente tenha essa lei que fala quais são os crimes de responsabilidade, a gente precisa entender que o conceito do crime de responsabilidade ele é muito mais fluido do que o conceito de crime no geral. Quando a gente fala de crime no sistema de justiça criminal, a gente tem uma rigidez muito mais significativa. E nos crimes de responsabilidade, essa rigidez não é tão perceptível porque quem julga o presidente da República ou as outras autoridades que estão sujeitas à prática de crime de responsabilidade, mas quem julga o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade é o Congresso Nacional. Então, quem decide, no fim das contas, se teve ou não crime de responsabilidade, são os senadores. O Senado é quem vai julgar o mérito da acusação pela prática de crime de responsabilidade, o mérito da acusação de impeachment. Então, por isso, esse julgamento da prática de crime de responsabilidade, a gente diz que ele tem elementos políticos e jurídicos, mas muito mais políticos do que jurídicos. Então, por isso que é importante a gente primeiro saber o que é o crime de responsabilidade, depois saber quem julga, para entender que se o presidente, então, o que é importante nesse momento? Entender se o presidente tem ou não apoio popular,
se o presidente tem ou não apoio da base que ele precisa para não ser condenado pela prática de um crime de impeachment. Então você precisa de uma maioria qualificada para condenar alguém pela prática de crime de responsabilidade lá no Congresso. Então tem muito mais a ver com o quanto de apoio o presidente da República tem ou não. Então o elemento é muito mais político do que jurídico. Segundo ponto. Logo depois que a jornalista Vera Magalhães deu ali nas redes sociais que o presidente da República teria compartilhado 2 vídeos, na verdade no dia seguinte, né, ele falou 2 vídeos e uma convocação para essa manifestação do dia 15/3, então vou voltar um pouco. No WhatsApp, o presidente Bolsonaro encaminha para algumas pessoas 2 vídeos, né, com imagens da trajetória dele e enaltecendo a figura do presidente Jair Bolsonaro como líder. E aí ele fala, dia 15/3, General Heleno e presidente Bolsonaro nas ruas. Aí a gente tem que voltar um pouco para trás, porque lembra daquela fala do general Heleno que vazou, dele falando que o pessoal do Congresso era chantagista e tal? Então, depois disso é que começou essa movimentação nas redes para convocar uma manifestação para o dia 15 de março. E essa manifestação tem sido convocada para pressionar, é uma manifestação contra o Congresso, então de forma muito incisiva isso tem circulado nas redes. E aí quando o presidente da República manda para algumas pessoas um vídeo convocando essas pessoas para uma manifestação que é contra o Congresso, fica meio complicado, né? Porque é o presidente falando para as pessoas se manifestarem contra um outro poder. E aí o presidente, ele tem mais poder como presidente da República, mas ele também tem mais responsabilidade. Então o WhatsApp dele não é que nem o nosso WhatsApp, que a gente pode fazer o que a gente quiser, ele tem que ter. Quer dizer, a gente também não pode fazer o que quiser, mas ele ainda tem que ter mais responsabilidade com a gente. O presidente da República, então, fez uma live falando que era mentira, que ele não tinha convocado ninguém para a manifestação do dia 15/3, porque ele estava se referindo a uma manifestação de 2015, que o vídeo que foi compartilhado é um vídeo de 2015. Aí a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é, o presidente compartilha 2 vídeos, e num dos vídeos tem imagens da facada. E a facada que o presidente Jair Bolsonaro sofreu foi em 2018, então como que o vídeo pode ser de 2015 se a imagem é da facada que é de 2018? Então, primeiro problema que torna um pouco complicado aí para o presidente Jair Bolsonaro a alegação dele de que ele estava chamando para uma manifestação de 2015. Segundo problema, no print que a jornalista Vera Magalhães compartilha, se vocês procurarem no Twitter dela deve ter, é o seguinte, vocês vão olhar, ele é um print de uma conversa de WhatsApp. Tem ali em cima, cortadinho, uma telinha de um vídeo, então, né, todo vídeo começa com uma fotinho, essa fotinho tá escrito embaixo assim, presidente Jair Bolsonaro no Guarujá, uma coisa assim. Aí vem um segundo vídeo que a capa é um olho nas cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e aí tem as mensagens, General Heleno, eu não sei se é essa a ordem, presidente Bolsonaro, 15/3, vamos juntos, qualquer coisa assim. E depois tem uma tela preta que é o segundo vídeo. Qual o problema dessa alegação de que a mensagem é de 2015? Que aquele primeiro vídeo lá que fala do Guarujá, se você colocar no YouTube Bolsonaro, Guarujá, moto, você vai ver que o vídeo é da semana passada. Então, como que ele pode ter convocado para uma manifestação em 2015 se estava ali um vídeo de 2020? Entendeu? Antes da mensagem chamando para manifestação. Então, a justificativa dele aí ficou meio sem pé nem cabeça. E aqui vale a pena a gente dizer que a jornalista foi extremamente criticada. E não só criticada, mas massacrada em aspectos pessoais da vida dela, uma movimentação horrível das redes sociais. Aliás, já eu vou falar um pouco mais disso, porque a gente, hoje é domingo, eu tô gravando, e a gente tá assistindo aí, dei uma olhada no Trending Topics do Twitter, e as pessoas estão falando sobre o Bolsonaro, e para criticar o Bolsonaro estão fazendo conjecturas sobre a vida privada do casal, do presidente e da sua mulher, e aí falando sobre uma suposta traição da Michelle Bolsonaro, atacar a Michelle para atingir o presidente é tão horrível quanto atacar a jornalista nessa perspectiva mais pessoal pela postagem que ela fez nas redes sociais. Então a gente precisa segurar a nossa onda e ter limite, porque isso já está extrapolando qualquer juízo de razoabilidade. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Sim, o motivo dessa manifestação que é o tal do orçamento impositivo. E aí é outro ponto, que pra gente saber se a gente é contra ou a favor do orçamento impositivo, a gente precisa saber o que é o orçamento impositivo, né? Então, claro, o orçamento impositivo de fato não vai dar aqui para explicar em detalhes, mas o orçamento impositivo é uma tentativa do Congresso ter mais poder
sobre a parte do orçamento que ele pode decidir para onde vai. Então, o Executivo manda para o Congresso uma proposta de orçamento que prevê as receitas, então faz uma previsão do que ele vai arrecadar e as despesas e com o que ele vai gastar. E aí, os parlamentares, eles têm a possibilidade de fazer emendas, então dizer, olha, não, esse pedacinho aqui eu quero destinar para um outro lugar. Alguns pontos sobre isso. Essa tentativa de independência do Congresso começa lá em 2015, num movimento do Congresso contra a presidente Dilma, porque ela também era criticada por não ter uma interlocução muito boa com os parlamentares. Tanto que, lembra que eu falei do julgamento ser político, do impeachment? Ela sofreu um impeachment porque ela perdeu o apoio no Congresso e aí ela foi condenada pela prática de crime de responsabilidade no Senado. Não tô aqui entrando no mérito se teve ou não, só tô explicando para vocês. Então começa esse movimento de o Congresso ter mais independência. Por que é mais independência para o Congresso? Porque um instrumento do Executivo para conseguir aquele poder de barganha, que é o toma lá da cá, era segurar as emendas. Então, vejam, pensem aqui comigo, tá? Vamos supor que a gente tem 2 deputados federais de um mesmo estado. Um dos deputados federais vota com o governo, o outro dos deputados vota contra o governo, ele é de oposição. Qual dos dois você acha que vai conseguir o dinheiro dele da emenda antes? O que apoia o governo. Então, entende como o Executivo usa isso como instrumento de barganha? Tá. Vamos lá, então o Congresso começa a tentar ganhar um pouquinho mais de independência lá em 2015. Em 2019 ainda teve uma outra proposta de emenda constitucional, em 2015 ficaram obrigatórias as emendas parlamentares individuais, em 2019 as emendas de bancada. Nesse movimento de ganho de independência do parlamento, a gente precisa saber que o presidente Jair Bolsonaro, e tá até circulando um vídeo do Eduardo Bolsonaro já na gestão Jair Bolsonaro na presidência de 2019, eles apoiavam o orçamento impositivo, tá? Então, num primeiro momento, para o Jair Bolsonaro e para pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, o orçamento impositivo não era uma coisa horrível, tá? Só que, de fato, o Congresso vai abocanhando cada vez um pouquinho mais. Então, agora a gente teve uma outra alteração, dessa vez na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deu para o Congresso um poder ainda maior sobre o orçamento, e foi isso que gerou todo o rebuliço, e é isso que as pessoas estão criticando. Pode criticar? Sim, mas é interessante que a gente entenda primeiro. Não acho que vale a pena a gente pensar que essas alegações de que o Congresso está tentando implementar um sistema parlamentarista só por causa do controle do orçamento não faz tanto sentido, porque nos Estados Unidos, que é um exemplo que a gente usa muito aqui, tem usado mais ainda nessa gestão, quem controla o orçamento é o Congresso e continua sendo um sistema presidencialista. Podemos criticar o orçamento impositivo? Claro, sempre podemos criticar tudo, desde que a gente tente se esforçar aí para entender o que a gente está falando, mas tem que tomar muito cuidado para não criticar o Congresso como instituição, porque senão a gente está sendo antidemocrático. E aí você pode dizer para mim, Gabriela, mas eu não estou criticando o Congresso inteiro, eu estou criticando algumas pessoas do Congresso. Outra cilada. Porque se eu te perguntar quem você está criticando do Congresso, você me dizer quem discorda de mim, você também está sendo autoritário. Então, a riqueza do jogo democrático, do mesmo jeito que eu digo que lutar pela liberdade de expressão é lutar pelo direito que o outro tem de dizer algo do que eu discordo, lutar pela democracia é lutar pelo direito de as pessoas de quem eu discordo serem representadas no parlamento. Este é o ponto. A gente é democrata quando a gente luta para que todo mundo tenha lugar e não só quem concorda com a gente, tá? Então, às vezes, a gente pode estar sendo autoritário sem perceber. Eu falo que todo mundo tem um ditador interno que mora aqui dentro, que a gente quer mandar todo mundo fazer as coisas do jeito que a gente acha que é melhor. Mas é aí que a gente percebe que a gente precisa, de fato, ter um controle aí, porque senão quem tem muito poder tende a abusar dele. Por isso que a gente precisa da história dos freios e contrapesos. Mas vamos continuar os assuntos da semana, porque senão só vou falar disso, tá? Acho que a gente já fez um esclarecimento. Sobre redes sociais, liberdade de expressão e tal, eu quero trazer um outro tema que no começo da semana foi bem discutido, que foi o desfile da Mangueira, que trouxe aí representações de Jesus Cristo. Não gosto de fazer a mesma comparação, porque afinal, quando a gente teve lá a representação de Jesus Cristo no humorístico de Natal, a gente tinha um esquete de humor, né? Então a gente tinha declaradamente um propósito de sátira. Não foi a mesma coisa que aconteceu com a Mangueira. E acho que aí a gente tem também vários pontos para pensar. O primeiro ponto o carnaval é uma festa popular. E aí a política estará tão mais presente no carnaval quanto a política estiver mais presente nas nossas vidas e nas discussões cotidianas. Então a gente tem assistido a política aí ganhando uma relevância, até porque eu percebo, e mais alguns outros analistas percebem, não sou só eu, não estou sozinha nessa,
mas que a gente tem tratado a política de uma maneira muito afetiva, tá? Então a gente trouxe a coisa pro nível pessoal, a gente tem discutido de forma muito intensa e cada vez mais constante, cada vez mais... Esqueci a palavra. E aí é natural que numa festa popular a gente tenha também a política levada para o carnaval, tá? Até porque, vamos pensar do ponto de vista do marketing da Mangueira, tá todo mundo falando da escola de samba, não é verdade? Mas enfim, algumas pessoas se sentiram muito ofendidas porque a Mangueira fez representações de Cristo. Esqueci de falar um ponto. E aí, se a política está no nosso dia a dia e o carnaval, claro, vai discutir o que faz parte do dia a dia, até porque é interessante dessa perspectiva das pessoas falarem sobre a escola de samba, a gente precisa entender quem será que traz a religião para o centro do debate. Então, será que é a Mangueira que tem o movimento primeiro ou será que líderes políticos trouxeram a religião para o centro do debate político e aí a politização da religião também pela escola de samba é, na verdade, uma consequência desse movimento que começou na política. Então ele não começa no carnaval, ele começa na política. E aí talvez se a gente tiver uma visão no sentido de que a gente não deveria misturar religião com política, a gente deva criticar os líderes políticos que fazem isso. Porque se eles continuarem trazendo religião para o centro do debate, a gente vai continuar tendo o efeito resposta. Depois as pessoas se sentiram particularmente ofendidas com algumas representações. E aí eu proponho também uma reflexão. Qual das representações te ofende especificamente? São todas? É alguma em particular? Porque isso é importante para a gente entender o que te machuca, né, com a representação da Mangueira. E aí, depois que a gente entender exatamente o que machuca, e a gente pode pensar, por exemplo, que não existe nos livros, nos textos sagrados, não tem lá uma descrição de como seria Jesus Cristo, a gente pode pensar, poxa vida, por que essa representação que a Mangueira fez me incomoda? E por que uma representação de um Jesus loiro de olho azul nunca me incomodou? Né? Mesmo que os estudos históricos mostrem que ele devia ter uma aparência diferente, mais moreno, né? Então uma cara mais árabe, não tão parecido comigo, mas parecido com o Thiago, meu marido, para quem não conhece, pode ir lá no meu perfil olhar as fotos. Então, por que uma representação incomoda tanto a gente e outra representação não incomoda? Acho que essa é a primeira reflexão. A segunda é a gente tentar entender as coisas de uma maneira um pouco mais suave. Então, vou contar para vocês como eu assisti o desfile da Mangueira. Eu vejo ali uma representação da sobrevivência das ideias do Cristo. Né? Então, a forma, eu não estou aqui para ensinar religião para ninguém, eu vou aqui compartilhar uma experiência pessoal. Mas eu acho que o símbolo mais bonito, porque eu de fato acho que a figura do Jesus histórico é uma figura maravilhosa, alguém que difundiu ideias que eu acho fantásticas, eu acredito muito nisso. E aí eu vejo que as ideias de Cristo, elas sobrevivem nos corações de pessoas diferentes. Então, o que defendeu Jesus de Nazaré vive no coração da mulher negra e da mulher branca, da mulher índia. O que defendeu Jesus de Nazaré vive no coração do homossexual e do heterossexual. O que defendeu Jesus de Nazaré vive no coração do pobre e do rico, enfim, de todas as pessoas que incorporaram esses valores. Então, eu acho que o desfile da Mangueira poderia ter sido visto de uma maneira muito mais bonita do que foi. E sinto que a gente esteja tão polarizado e tão emocionalmente abalados que a gente não consiga mais assistir as coisas com essa leveza. Falando um pouco já dessa questão de política, de polarização, já falei desse episódio da Michelle Bolsonaro, gostaria muito de fazer esse apelo para vocês, né? A gente conversa aqui toda semana, então de falar para que sempre a gente pretenda, a gente estabeleça as nossas discussões num aspecto mais frio, menos apaixonado e mais técnico, porque senão a gente vai enveredar por um caminho muito delicado e a gente vai fazer com que as pessoas que permanecem nesse âmbito público da discussão política sejam cada vez mais pessoas que se sentem bem nesse cenário de ódio, né? Porque todo mundo que de alguma maneira não consegue sobreviver nessa energia horrível que tem dominado aí as redes sociais vai se afastar. E aí a gente vai ter
acho que é um projeto de país muito ruim, né? Porque se todo mundo que tiver de fato empenhado no debate político for uma pessoa que se sente bem num contexto de ódio absoluto, a gente tá lascado. Então, mesmo que você não goste do presidente Jair Bolsonaro, não ataque pessoalmente a esposa dele, né? Não ataque pessoalmente sequer o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que atacar as pessoas no exercício do cargo que elas ocupam. E a mesma coisa vale se você não gosta do Lula ou da Glaze, que foi ofendida também esse final de semana num hotel, enquanto ela estava com a filha dela de 14 anos. Vi também a notícia de um deputado que foi agredido fisicamente no aeroporto. Então, gente, a gente precisa dar uns passinhos para trás. Por fim, quero falar para vocês de coronavírus. A gente já viu aqui que foram diagnosticados casos no Brasil. E a notícia, o que eu quero conversar com vocês é para a gente tomar cuidado para não ser alarmista. Então, procurem as informações oficiais nos veículos da Secretaria Municipal. Olha eu. No Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta tem feito um belo trabalho, ressaltou nas coletivas que ele realizou em virtude aí desse diagnóstico do coronavírus no Brasil, que a gente precisa tratar isso com ciência, e é muito importante a gente falar, porque a gente tem assistido uma onda de obscurantismo que questiona o conhecimento científico, e quando a gente se depara aí com um novo vírus, a gente precisa ressaltar o tempo todo que quem vai ter resposta para isso é a ciência. E o perigo da gente não seguir a ciência é o que a gente está assistindo agora com sarampo, tá? A gente já teve mortes confirmadas por uma doença que tem vacina. Então as pessoas não estão tomando vacina, a gente sabe que existe um movimento aí contra as vacinas, que não tem fundo científico, então por favor, gente, vamos seguir a ciência. E o que eu quero dizer para vocês o que o Ministério da Saúde tem recomendado é lavar as mãos sempre, água e sabão, muitas e muitas e muitas vezes ao dia. Eu ouvi dizer, não vou aqui chancelar o dado, porque eu não sei se de verdade, se ele existe, mas que nós somos um dos países que tem o pior hábito de lavar as mãos. Então, lavar muito as mãos, álcool gel só se for o 70%, tá? Então, o álcool gel 70%, e se por acaso você for tossir ou espirrar, sempre cobrir com o cotovelo, porque se você cobrir com a mão, depois você vai fazer ali as suas coisas com a mão e aumenta a possibilidade de contágio. Cuide da sua imunidade e vai dar tudo certo, a gente vai conseguir enfrentar isso. É importante a gente dizer aqui que nessas horas a gente percebe a relevância que tem um sistema único de saúde, para que a gente possa empreender medidas aí para controlar esses riscos à nossa saúde, tá? Então, é isso, são os temas da semana. Não sei se tem mais alguma coisa, eu sempre fico pensando se tem mais alguma coisa. Se tiver, a gente conversa na semana que vem. Beijo, muito bom estar de volta.